A paz do Senhor a todos, uma boa noite. A gente acabou de chegar da Santa Ceia e aproveitei, como acabei de chegar, já vou gravar o próximo vídeo agora para a gente estar lançando. Eu demorei um pouco para lançar, para que não fica muito assim repetitivo também, uma coisa muito sequencial, para que você consiga pegar, né, o passo a passo. Tá certo que é pouco tempo de vídeo, mas é bom você estar refletindo, principalmente aquele que tem o interesse de aprender ou montar uma equipe. Também logo logo eu vou estar lançando o vídeo também, como montar uma equipe, né, eficaz. Como desde o início, quando se procura, quando você vai achar as pessoas ideais para poder colocar na sua equipe, sabe, ter aquela pessoa que ajude. E aquelas pessoas que às vezes não têm aquela vontade de trabalhar, e você conseguir cativar essa pessoa e ajudar ela a começar a progredir. Porque as pessoas hoje em missões, ela só não faz porque não é que ela não quer fazer, ela não sabe. É a mesma coisa, pode notar, quando você tem um determinado trabalho, se você não sabe fazer, você não vai pegar amor por aquilo. Porque se você não sabe fazer, no momento que você aprende a fazer aquela profissão, você começa a amar aquela profissão, a dedicar por ela. É assim todas as coisas. Bom, no início nós já falamos já o que é missão, missões, visão e valores. Também nós falamos por que eu devo fazer missões. Missões só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer, que é fugir, ficar olhando ou fazer alguma coisa. É difícil encontrar alguém que quer fazer algo. E aliás, e aquelas pessoas que querem fazer algo, tem aquele que está olhando, não quer deixar fazer. Não faz e quer atrapalhar os outros. É uma falta de vergonha que, pelo amor de Deus, desculpa até o termo de falar. Eu acho que é isso. Se você não quer fazer, deixa as pessoas fazer. Deixa aquela que está querendo aprender a fazer. Se você não quer nem incentivar, mas deixa ela trabalhar. Então vamos lá. Bom, missões no Velho Testamento. Deus escolheu Abrão. Aliás, né, eu iniciei, nós estamos entrando aqui assim, mas conforme alguns teólogos, e a gente já viu na Bíblia, Moisés foi, para mim, mas alguns teólogos, Moisés foi um dos primeiros missionários na Bíblia, né? Que ele recebeu a missão de tirar o povo do Egito e retirar o povo do Egito para levar a terra prometida. Logo após Josué assumiu o seu lugar, para mim seria o segundo missionário, mas aí depende de cada teólogo aí a forma de expressão. Mas Deus escolheu Abraão para formar uma nação que espalhasse sua glória e conhecimento a todos os povos da terra. Deus apresenta aqui uma ideia universal do seu propósito, não limitando unicamente a descendência de Abraão, os judeus, né? Porque muitos falam que quem recebeu a promessa foi apenas os judeus, mas para tirar essa incógnita, Deus está usando Abraão para abençoar outras nações, outros povos. Essa aliança também confirma a presença de um Redentor, que é o próximo Redentor que viria, que está em Gênesis capítulo 7, versículo 4 até o 8. Como disse, missões já começa desde lá de Gênesis. E no capítulo 7, bem no início. Podemos chamar Abraão, né, muitos dizem que Abraão foi como o primeiro missionário no Antigo Testamento, no qual eu acabei de dizer, fica aquela coisa relativa, mas eu não tenho... Bom, depende de cada visão, né? Mas, como diz alguns teólogos, tem essa visão. E dele podemos tirar lições missionárias atuais, onde missões deve ser a nossa prioridade máxima, a tarefa suprema da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Missões na Aliança Mosaica. Êxodo 19, no versículo 5 e 6. Com essa aliança, Deus criou Israel como intermédio entre eles e outros povos. Outros povos, para você ter uma ideia, outros povos. Israel era o canal entre Deus e outros povos. É como um profeta, Deus é o canal do profeta, um pregador. Deus é o canal com a igreja. Então a palavra vem para o pregador e o pregador transmite a mensagem para a igreja. Como profeta, a mensagem vem para o profeta e entrega para o povo. A lei por si só não conseguia aperfeiçoar coisa alguma. A lei tentava, de alguma forma, trazer um aperfeiçoamento diante de Deus, mas não conseguiram fazer isso aí. Hebreus 7, no versículo 18 e 19, fala sobre isso. Então a lei não conseguiu. Então, por Jesus veio e hoje já vivemos pela graça. Não que a lei foi abolida, foi expelida do segmento, o que foi excluída do segmento. Não, a lei tem que ser seguida também, mas também a graça, porque muitos seguiam a lei e cometiam vários outros erros. Então não adianta, então tem que ser seguido a graça e a lei. A partir dessa aliança, Israel passa a ser reino e sacerdócio do Deus vivo na terra. Êxodo 19, versículo 6. Missões na aliança palestina. Está em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 1 ao 3.
tudo que ocorre com o povo de Israel reflete no mundo inteiro. Israel, como observamos na aliança anterior, é representante legal e espiritual de Deus entre as nações. Portanto, quando Deus trata com este povo em particular, todos os povos são afetados. Ainda hoje Israel é espelho das nações. Esta aliança garante a restauração final e a conversão de Israel. Muitos teólogos eles dizem que Israel é o relógio para a vida de Cristo. Então aquela guerra que está tendo entre Palestina e muçulmanos, aquela guerra toda lá, quando houver paz em Israel, o momento de Jesus está para vir. Eu vi muitos, já alguns teólogos e pregadores falar sobre essas questões. Não entrei em detalhes para poder aprofundar, é uma coisa muito complexa. Mas tudo que acontece em Israel, se Israel dá uma reviravolta, uma guerra, afeta o mundo inteiro. Realmente, ele é o espelho, é uma coisa que interfere em todos os outros planetas. Aliás, o mundo todo. Mas Israel ele é o relógio. Muitos falam que Israel é o relógio para a vinda de Cristo. Missões na aliança davídica. Davi foi o instrumento de Deus para a expansão do domínio do povo judeu e estabelecimento do reinado, de onde iria se afirmar o futuro reino de Cristo. Romanos 1 e 3. Ao construir o templo, eles tinham um propósito de tornar conhecido e temido o nome do Senhor por todas as nações. 1 Reis 8, versículo 43 ao 60. Isto é denominado de missões centrípeta, que significa que tem de aproximar-se do centro. Então, só uma coisa para vocês terem uma ideia. Como diz lá, Davi foi o instrumento de Deus para a expansão do domínio do povo judeu. E o estabelecimento do reinado, onde iria firmar o futuro do reino de Cristo. Se vocês pegarem a árvore genealógica, Jesus veio da geração de Davi. Então, você já vê que Deus tinha um propósito na vida de Davi. E o propósito era esse, que Jesus viesse dessa geração para que assumisse o reinado. Missões no livro de Salmos, no Salmo 56, 1 e 3. Os cânticos de salmos, os cânticos ou salmos escritos e cantados pelo povo de Israel em louvor a Deus, revelam que eles sabiam do propósito dele em tornar conhecido e glorificado entre as nações através do seu povo. O salmista mostra que o serviço e a adoração ao Senhor não são exclusivamente dos judeus, mas estende a toda a criação. Isso é uma forma de dizer que muitas pessoas dizem que Israel era um povo separado. Realmente era um povo separado, mas tinha um propósito, porque Deus escolheu Israel. Então você acha Salmos Salmos não tem capítulo nem versículo. Às vezes nós cometemos por costume dos outros livros. Mas como ele é louvor, é cântico, ele não tem capítulo nem versículo. Então o Salmo número 2, Salmos 46, Salmos 67, 86, 96, 100, 107, etc. Fala sobre como Deus se estende a toda a criação. Missões nos livros dos profetas. Os profetas também revelaram os propósitos universais de Deus. Estavam conscientes do plano divino às outras nações. Isaías significa a salvação de Deus, disse mais. Pouco é que seja o meu servo, mas restaurares as tribos de Jacó, e tomares a trazeres os perversos de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 52, 10. Jeremias foi comissionado desde o ventre da sua mãe para desenvolver seu ministério entre os povos. Ele é comissionado e considerado profeta das nações. Jeremias 1 e 5. Então, Jeremias ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, com a palavra no qual ele diz que desde o ventre da tua mãe já conhecia, já chamava pelo teu nome. Então você já vê que ele era escolhido para estar no planeta, na terra, para poder pregar o evangelho a outras nações. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, mostra que Deus se revelará às nações santificando seu nome que foi profanado por Israel. Ezequiel 36, versículo 23. E manifestará sua glória e juízo. Ezequiel 39, 21. O clímax de Israel é relatado da visão do avivamento do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, 28. Profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 14 de Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, teve seu ministério entre os gentios quando o povo de Israel estava cativo
na Babilônia. Foi escolhido juntamente com outros jovens israelitas para estar perante o rei Nabucodonosor. Os outros jovens israelitas, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, onde Deus, através dele, usou de uma forma tremenda para pregar para o rei, para poder passar pelo que passaram e assim mostrar que Deus era Deus. Isso é missões. Quando você chega, Deus te usa de uma forma tremenda para poder chegar a esse povo, a esse rei, para mostrar que o Deus que ele serve não é o Deus verdadeiro, sim o seu Deus. Isso é missões. Então está em Daniel, no versículo 1, do 1 ao 7. O profeta Joel, um dos profetas, já começa os profetas um pouco mais duros. O profeta Joel, versículo 1, no capítulo 1, versículo 2. Ouvi isto, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Deus usou ele já para transmitir essa mensagem para os moradores da terra, de uma forma já mais dura, ao ouvir a mensagem que Deus lhe dava naquele momento, que Deus lhe deu naquele momento. O profeta Amós, que é outros profetas, já entre os profetas um pouco mais duros, Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque, profeta Zacarias, que Amós significa carregador de fardos, Jonas significa pomba, Miqueias significa que é semelhante a Jeová, profeta Abacuque significa o que abraça, Zacarias significa Jeová se lembra, profeta Malaquias significa mensageiro de Deus. Então todos esses profetas são profetas que foram de uma forma mais dura, de uma forma de levar uma mensagem mais forte. Hoje, nos dias de hoje, não vê mais profeta como esse. Nem profeta como antes desses, que era mais leve nas mensagens. Hoje, qualquer pessoa hoje é abençoada, qualquer pessoa hoje está salva. Ele não tem que pregar o que deve ser, para você ser salvo, o que deve fazer. Infelizmente, muita coisa errada acontecendo na igreja, e os profetas se acovardam com medo de pastores ou de sei de quem, para poder hoje se acolher num canto e evitar de ter um constrangimento. Mas Deus não te colocou no mundo para isso não. Deus te colocou hoje para ser hoje embaixador da verdade. Embaixador da verdade. Então prega o evangelho da forma que deve ser pregada. Não se preocupe com o que há de acontecer não. Se a sua agenda não encher, não se preocupa não, porque quem cuida da sua casa é Deus. E a igreja não é de esses pastores não, é do Senhor. Deus colocou eles como anjo da igreja, mas a igreja é do Senhor. Então, se Deus deixar Deus usar você, você vai ver as coisas como vai mudar. Pelo que vimos, não resta dúvida que o Antigo Testamento, como podemos ver Israel, devia servir como imã espiritual e atrair para Deus os povos de outras nações. Israel, a missão de Israel é o quê? De ser exemplo no planeta, de ser exemplo no mundo, de poder atrair o povo e levar o povo até Deus. E foi o que aconteceu hoje. A mensagem hoje, ela está sendo pregada. Uma das coisas que a gente vê hoje, as pessoas tentando mudar a palavra do Senhor, que isso não vai mudar, não adianta. E eu sempre, quando eu estava conversando com minha mãe, falei, e meus queridos, eu pergunto para você, a palavra de Deus, a Bíblia que você está carregando hoje, ela foi escrita sobre qual lei? Essa eu deixo uma pergunta, sobre qual lei? Que foi a lei brasileira? Ou a lei estrangeira? Qual lei foi escrita? Acho que vocês têm que entender uma coisa. Essa mensagem, a palavra toda foi escrita sobre a lei judaica. E hoje, vai olhar hoje o que mudou desde Jesus até hoje. Então por que você quer mudar a palavra? Porque você, mulher, quer você ser mais do que seu esposo dentro de casa. Porque dá uma olhada lá na lei judaica, o que a mulher é hoje. Se você quer seguir a palavra, quer subir para o céu, tem que acompanhar. Como eu te disse aqui, Israel, ele é o canal entre Deus e a terra. E Israel é o canal nosso até o céu. Então se você quer subir para o céu, se você quer ser abençoado na tua vida, começa a seguir como deve ser seguido. Hoje em dia as mulheres querem determinar. Eu sei que você tem hoje o seu emprego, que você é uma chefe dentro da sua empresa. Não estou falando isso. Mas dentro da sua casa você não é chefe. Porque a Bíblia nos ensina diferente. E você, marido, também não deve aproveitar daquilo que você tem na tua vida para poder subir sobre a sua esposa. Porque vocês dois são peças fundamentais para o sucesso. Então a esposa, eu ouvi muitas pessoas falar sobre isso, é 50% do ministério de um marido hoje. Se você está onde você chegou, através da tua esposa. Agora, se você não chegou ainda, e você que fala um pouco, ao invés de ficar reclamando, se você, esposa, está reclamando, então começa a dobrar os teus joelhos e entrar na posição que Deus te colocou. E você vai ver o que Deus vai mudar na tua vida. Essa é a mensagem. Não adianta você discutir comigo, é a palavra. E vai perguntar para o seu pastor então. Pastor, que lei que foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita qual lei? A judaica. Então entra na primeira lei judaica e você vai depois responder para mim. Bom, meus queridos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez.
peço a vocês que escrevem aqui nesse canal, tá aqui, escreve, deixe seus comentários também, compartilhe esse vídeo, para que as pessoas que têm vontade de fazer missões, ela comecem a entender como, por que ela deve fazer missões, como ela vai fazer missões. Mais para frente a gente vai começar a abranger. Entrei um pouquinho na parte um pouco mais, assim, mais técnica, né, que fala sobre o Velho Testamento, o próximo será sobre foi o Velho, o próximo agora será o Novo Testamento. Mais para frente vai ficar um pouquinho mais animado. Então a gente vai entrar como montar uma equipe, como gerar uma equipe, como formar uma equipe, como escolher pessoas ideais para a equipe. Então vai ficar bem legal. Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Ora por mim, pela minha família. E se você quiser que a gente esteja na tua igreja, louvando o Senhor, ou sendo aí um canal de bênção aí para poder dar uma palestra de missões, fala comigo, deixa seu comentário, deixa o WhatsApp, a gente entra em contato e a gente vai poder estar indo na tua igreja, independente de onde seja. Que Deus assim esteja no controle nosso. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e peço as orações de vocês. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor e fica na paz. Fica com Deus aí. Tchau.